Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História, muito bom ter você aqui. Curte, se inscreve aqui no nosso canal. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre a revolta da vacina, a maior revolta ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, a maior revolta urbana que o Rio de Janeiro viu. O Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, passa em 1904 por uma revolta que vai durar mais ou menos uma semana, mas que vai mobilizar tanta gente que vai causar, na verdade, um grande alvoroço até hoje nos estudos historiográficos sobre o tema. Ou seja, muito historiador vai continuar debatendo esse tema, vai continuar estudando a revolta da vacina. E é por isso que é tão interessante essa revolta da vacina. É uma revolta que suscitou debate. Todo tema na história costuma suscitar debates, e quando um tema suscita tantos debates como a revolta da vacina acaba gerando, a gente estuda com mais carinho. Tema clássico para vestibular, tema clássico para a sua prova do concurso militar. Lembrando que a revolta da vacina está fazendo 115 anos esse ano, em novembro, justamente ali na data do seu vestibular do Enem, ela vai estar fazendo 115 anos. Valeu? Galera, se liga, hein? Grande revolta da vacina. Rio de Janeiro naquela época, 700 mil habitantes, população muito pequena até então, se comparada com a de hoje, mas era uma população que vivia amontoada. Amontoada naquele território central, era uma cidade que ainda não tinha ganhado um tom modernizador, o Brasil tinha acabado de virar uma república, se a gente fosse parar para pensar, 15 anos mais ou menos, o Brasil tinha virado uma república, o que era muito pouco, a gente estava tentando caminhar para um outro olhar, para um outro processo industrial, um outro processo modernizador, mas a gente ainda tinha uma elite que queria segurar o Brasil ali no modelo agroexportador. Essa elite, né, basicamente a galera de São Paulo, esses cafeicultores de São Paulo, vão acabar sendo peça-chave nessa revolta da vacina. Pô, professor, como assim? Como é que os cafeicultores de São Paulo vão ser peça-chave nessa revolta da vacina? A grande relação que a gente tem que estabelecer é que o governante da época, um paulista chamado Rodrigues Alves, ele vai ser essencial para estimular um outro sujeito, porque é ele que nomeia ele para ser prefeito da cidade do Distrito Federal, que é o Rio de Janeiro, ele que nomeia o Pereira Passos, Francisco Pereira Passos, para ser o nosso prefeito aqui no Rio de Janeiro, e ele estimula todo tipo de reforma, tendo em vista a melhoria urbana e de higienização do Rio de Janeiro. O Francisco Pereira Passos, com o apoio do Rodrigues Alves, e o Rodrigues Alves, mesmo sendo paulista, mesmo sendo ligado a esse modelo agroexportador, pensa numa capital um pouco mais aberta à recepção de imigrantes, inclusive, recepção de um olhar de fora, diferente do que o Rio de Janeiro tinha até então. O Rio de Janeiro tinha 700 mil habitantes e era conhecida essa cidade como o túmulo dos imigrantes. Você imagina uma cidade que ainda não tinha essa alcunha, esse apelido de maravilhosa como a gente dá hoje, era conhecida como o túmulo dos imigrantes, uma cidade do caos, uma cidade conhecida por suas grandes epidemias. Tifo, difteria, coqueluche, hanseníase, e três grandes que vão estar assolando o Rio ali no início do século XX vão ser justamente a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, tá bom? Já já a gente fala sobre elas. Enfim, então o Rodrigues Alves vai ser um grande estimulador. O Rodrigues Alves vai perceber, junto com o Pereira Passos, que o Rio de Janeiro seria a porta de entrada. O Porto do Rio não era o porto mais importante, já tinha passado economicamente para o Porto de Santos, a partir do café, lá em São Paulo, mas ainda era o Rio de Janeiro a maior porta de entrada para os imigrantes. O Rio de Janeiro passava a ser visto com um péssimo olhar do estrangeiro, tinha até alguns relatos de agências de viagem na Europa que citavam, olha, viagem para a Argentina sem ter que passar pela porcaria que é o Brasil. Não usava esse termo porcaria, mas falava aquela cidade, terra das epidemias que era o Brasil. Ou seja, o Brasil acabou sendo muito mal visto lá fora. Aqui na América do Sul, a capital, o Rio de Janeiro, que deveria ser uma cidade de referência por toda a sua importância geográfica, por toda a sua importância econômica, histórica e política, acabou perdendo muito da sua importância, tendo em vista a falta d'água, a falta de um sistema de esgoto eficiente, a falta do combate de políticas públicas eficientes para o combate a doenças. Ou seja, o Rio de Janeiro ele vivia num enorme caos, sem falar nos problemas sociais, como a pobreza, a fome,
né? Relação prostituição, a grande violência urbana que o Rio de Janeiro tinha naquela época. Então, era muito complicada a vida no Rio e uma grande inspiração para o Pereira Passos tentar mudar um pouco toda essa estrutura, foi justamente o que ele viu durante o tempo que ele estudou. Ele era um engenheiro, estudou na França e ele pegou justamente ali, por volta de 1870, na França, uma grande repaginação da cidade de Paris, ou seja, a grande abertura de grandes avenidas, uma grande estruturação de praças públicas, passeios com chafariz e tudo mais. Tudo isso vai acabar influenciando o Pereira Passos a tentar desenvolver aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ou algo muito parecido, né? A abertura daqueles boulevards, aquela estrutura toda muito arquitetônica baseada nessa França. Ele é um dos caras que vai entrar para a história como um dos maiores realizadores de obras no Rio de Janeiro. Ele vai fazer obra onde você for no Rio de Janeiro hoje, se você ainda não teve a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro, você faça essa visita. O Rio de Janeiro é uma cidade que respira história, e eu estudei numa universidade onde ocorreu, na verdade, em frente a ela, né, a grande mobilização para a revolta da vacina, que é ali no Largo de São Francisco, onde hoje é o UFRJ, a história no UFRJ, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o Instituto de História, bem interessante. O Rio de Janeiro, a gente respira história em todos os locais. O Rio de Janeiro tem, por exemplo, a Vista Chinesa, os primeiros aterramentos lá do aterro do Flamengo e em Botafogo, na Enseada de Botafogo, são feitos pelo Pereira Passos. Uma reestruturação ali na Rua Uruguaiana, antiga Rua da Vala, largou a Rua Uruguaiana, reestruturou e criou uma avenida chamada Avenida Passos, que também é muito importante, criou a famosíssima avenida chamada Avenida Central, enorme Avenida Central, gigantesca de um lado a outro, só tem uma na Argentina que é maior aqui na América, ou seja, incrível, incrível, todas essas reformas. Hoje a Avenida Central é conhecida como Avenida Rio Branco. Há pouco tempo atrás o Eduardo Paes, prefeito do Rio, fez uma nova mudança lá, acabou tirando um pouco daquele caráter do que era a Avenida Rio Branco. Enfim, o Pereira Passos fez um monte de reformas, e entre essas reformas estava também o combate às epidemias. E entre essas reformas também estava o combate à presença de pessoas das classes mais pobres nos espaços centrais da capital. Ou seja, o Rio de Janeiro era um amontoado de gente vivendo em ruas estreitas e morando em cortiços, aquelas construções em que você olhava assim no corredor e você não sabia onde acabava. Ou seja, era casa em cima de casa, pessoa em cima de pessoa, as famosas cabeças de porco, como se usava a expressão na época. Ou seja, casas com material bem frágil, né, madeira que apodrecia, caía. Quando chovia, inundação direto, tá? Não acha que isso é novidade no Rio, não. Inundação direto no Rio. Então, as pessoas viviam numa situação muito ruim, e o Pereira Passos simplesmente começou a reformar toda essa estrutura. Claro, sobra para os mais pobres. Essa galera mais pobre que vivia no Rio acaba tendo que se mudar forçadamente. Mais ou menos 600 residências são derrubadas, pouco mais de 600 residências são derrubadas por essa reforma, tá? Essa famosa reforma Pereira Passos, ou Bota Abaixo, como se chamava na época. Então essa reforma vai tirando a galera mais pobre do centro, vai fortalecendo o ideal das favelas, que já estavam ocorrendo desde a volta das tropas de Canudos, ali no final do século XIX. Ou seja, começa no século XX a aprofundar a ideia de favelização, de ocupação dos morros, de distanciamento de áreas centrais. Ou seja, a galera sai do cortiço, mas vai morar numa região que também é extremamente difícil, extremamente deplorável, extremamente complicada para se viver, com problemas muito parecidos. Agora só não são mais tão bem vistas, né? Só não são mais tão vistas assim pelo público que chega. Entre as reformas urbanas não está só o alargamento de rua, não está só a higienização da cidade, está também a reestruturação do Porto do Rio, que era a grande válvula de entrada desses imigrantes, a válvula de entrada dos turistas e também da galera que vinha trabalhar aqui no Rio de Janeiro, vindos de fora. Não só no Rio, mas também em São Paulo. A galera vinha aqui, descia no Rio e depois ia para São Paulo, enfim. Era muito complicado porque o Rio de Janeiro tinha um porto muito pequeno, ainda pouco moderno, e ele começou a fazer uma reforma desse tipo, expulsou gente de tudo quanto é canto, e em meio a tudo isso, ele decide combater as 3 grandes epidemias que o Rio de Janeiro vivia, que era justamente a epidemia da febre amarela, a epidemia da peste bubônica. Você que estudou Idade Média vai ver
com certeza, a questão da peste negra, que dizimou grande parte da população europeia, já teve no Brasil, e também a varíola, né? A febre amarela, transmitida pelo Aedes aegypti, mosquito que você está acostumado a ver aí pela TV, e também a peste bubônica, transmitida pela pulga do rato. O rato, o Rio de Janeiro vivia com rato por tudo quanto é canto. E a varíola, um vírus que era muito difícil de ser controlado, principalmente no inverno, né? E vírus, você sabe que é sempre mais problemático. Mas existia uma vacina há mais de 200 anos, nessa época, há mais de 200 anos, e que começou já a ser aplicada no Brasil ainda no século XIX, enfim. O Oswaldo Cruz, que vai assumir a diretoria de uma espécie de Ministério da Saúde da época, né, vai ser nomeado pelo Rodrigues Alves para esse cargo e apoiado pelo Pereira Passos para esse cargo, ele vai começar a estimular o combate a essas 3 grandes epidemias. Né? Com a febre amarela, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar as chamadas brigadas mata-mosquitos. Essas brigadas mata-mosquitos vão espalhar inseticida por tudo quanto é canto e vão combater os focos desses Aedes aegypti. Além disso, para combater a peste bubônica, ele vai estimular a distribuição de raticida pelo Rio de Janeiro, a coleta obrigatória do lixo, vai punir para quem colocar lixo em qualquer lugar, e além disso, como parte fundamental, e aí a parte mais cômica nisso tudo, ele vai começar a estimular a compra de ratos por parte do governo, ou seja, ele vai comprar ratos de pessoas que caçarem esses animais. Interessante porque o carioca, cara, ele é empreendedor, né? A gente tem que pensar nessa visão empreendedora tá no Brasil que desde o século XX. E o que vai acontecer é uma porrada de gente começando a criar rato para vender. Isso foi parar em música, fez parte do folclore na época, muita gente brincando com isso e era uma verdade, a galera foi punida depois, enfim, era uma chance de ganhar dinheiro. Né? Vamos criar rato, já que o governo está pagando lá. Se não me engano, era R$300, né? Vou colocar aqui embaixo se eu errei, mas era R$300 que ele pagava por esse rato que chegava. Interessante toda essa estrutura porque o Rio de Janeiro ele estava realmente começando a ganhar um outro tom. Não só na reforma urbana, não só na malha urbana, com a questão de alargar as ruas, a questão de criar passeios, praças, né? Estabelecer rotas de ligação entre o porto e a cidade, né? Entre a parte central, mas também estava começando a olhar um pouco mais para frente no sentido de combate a essas epidemias. O maior problema, sem dúvida, era a varíola. Mas a varíola não era um problema tão grande para o Oswaldo Cruz, porque o Oswaldo Cruz sabia que se a aplicação da vacina fosse feita, a varíola seria extinguida, não teria mais como continuar todo aquele surto de varíola por aqui. E ele faz justamente essa proposta, ele estudou fora do país, também era muito jovem, tinha menos de 30 anos, o Oswaldo Cruz. Você conhece o Oswaldo Cruz pela fundação do instituto dele, Instituto Oswaldo Cruz, está aí na ativa até hoje, referência nos estudos científicos. Ele vai acabar desenvolvendo essa política de vacinação e é interessante porque durante muito tempo as pessoas vão resistir a essa vacinação, mas ele começa a aplicar já a vacina desde meados de 1904. Tudo se piora, toda a situação acaba ficando um pouco mais complexa quando surge a ideia de que havia uma lei, isso era verdade, uma lei do governo federal que iria ser regulamentada e obrigaria as pessoas a tomar a vacina. Essa lei foi divulgada, foi vazada na imprensa através de um jornal chamado A Notícia, no dia 9 de novembro de 1904. No dia seguinte a galera já está na rua quebrando tudo. Mas professor, peraí, vamos ver se a gente consegue entender. Você está me dizendo que no dia 9 de novembro o jornal divulga que tem uma lei sendo feita. Mas aqui, no dia 5 já tem uma liga contra a vacinação obrigatória? Já tem uma liga liderada pelo Vicente de Souza e pelo Lauro Sodré. O Lauro Sodré é um militar importante na nossa história. Essa questão toda é o seguinte, a vacina começa a ser aplicada. A vacina até então era aplicada com pouca conscientização, na verdade quase nenhuma conscientização, tomava quem quisesse. Mas só que isso não estava surtindo o efeito desejado. E aí a galera começa a perceber que há um endurecimento por parte dos governos em relação à tomada dessa vacina. E claro, um desdobramento natural disso seria, com certeza, a obrigatoriedade da vacina.
No dia 9 de novembro é divulgada uma espécie de carta onde o Oswaldo Cruz defendia, de forma bem autoritária e bem direta, e aí está o grande problema, galera. O problema não é em si a vacinação. O problema é a forma como a vacinação foi colocada. Primeiro, de forma obrigatória. E segundo, com pouca conscientização, com pouca explicação. Hoje, a vacinação não é obrigatória, mas ela não te permite, por exemplo, ter acesso a algumas coisas. Se você está fazendo concurso militar e passar, for aprovado, vai ser aprovado, estudando aqui no acesso da história. Se você não tiver lá as vacinas especificamente que eles escolhem, né, as vacinas, não sei quais especificamente. Se você não tiver tomado essas vacinas, você não entra, você não está dentro. Ou seja, a vacina acaba não sendo obrigatória, mas ela te tira direitos, né? Te tira alguns direitos. Aqui nessa época, o pior de tudo era a ideia de que no ato da vacinação, a polícia estaria atrás, fazendo um cerco e te obrigando a tomar aquela vacina. E isso chega a acontecer no Rio de Janeiro. Chega a acontecer com brigadas policiais ao lado de pessoas que aplicariam, brigadas de saúde, que aplicariam essas vacinas, praticamente, na verdade não praticamente, forçando verdadeiramente as pessoas a tomarem essas vacinas. E aí surge uma série de boatos, e os jornais vão ser os grandes estimuladores de boatos, porque junta-se tudo isso, a oposição que grande parte da galera monarquista, que ainda existia, a galera republicana positivista ligada aos militares, tinha desse governo do Rodrigues Alves, que era o governo civil cafeicultor. Então, no meio de toda essa reclamação, vão surgir boatos estimulados por pessoas que vão começar a dizer, olha, para tomar a vacina, a sua filha, a sua esposa, ela vai ficar toda nua, tá? A sua mãe vai ter que tirar a roupa toda. A vacina vai ser na coxa. Não. Aí começam a dizer, não vai ser na coxa. O governo explicava, não vai ser na coxa, vai ser no braço. É no braço, mas tem que tirar a blusa inteira. Olha só, mostrando o bracinho. Não, como é que funciona isso? E outra coisa, vai ter gente que vai começar a debater a ideia de que dentro daquele soro, na vacina, pode ter alguma coisa que faça mal. Na verdade, o governo pode estar tentando te prejudicar. Parece novidade isso, né? Parece novidade. Com certeza, você nunca ouviu falar nisso. Tenho certeza que você nunca ouviu falar em grupo de galera aí, uma galera que não quer tomar vacina. Mas enfim, então, isso começou a fazer um sucesso, um alarde muito grande. Somado a isso, a gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro está passando por uma reforma urbana muito impopular e muito prejudicial com os mais pobres. Uma reforma urbana que afasta os mais pobres do centro da cidade, simplesmente não dá direito nenhum a eles. É interessante, por exemplo, que dentro dessa estrutura de combate às epidemias, o governo dava direito da polícia, acompanhada dessas brigadas mata-mosquitos aqui para combater a febre amarela, de derrubar cortiços que ela achasse irregulares. Vamos derrubar esse cortiço aqui porque ele tem foco de Aedes aegypti. Vamos derrubar esse tal cortiço porque ele está aqui com um problema sério. Ou seja, eles podiam derrubar as casas das pessoas assim e tudo isso vai se juntar no que a gente chama de revolta da vacina, mas não é só por conta da vacina. É por conta de todo um contexto que envolve a reforma Pereira Passos, a crise econômica que o Brasil todo passava e também, sem dúvida, a oposição de grupos que sempre não gostaram dessa estrutura política pautada nos cafeicultores paulistas, pautada nessa oligarquia, basicamente de São Paulo, mas também temos Minas ali. Ou seja, temos os militares positivistas fazendo uma grande onda de protesto, academia lá da Praia Vermelha, com os cadetes da Praia Vermelha, essa galera que está se formando, né, estudando para ser oficial, essa galera também vai aproveitar, vai na onda, a partir do dia 10 de novembro, depois dessa notícia, a ideia de que está sendo regulamentada uma lei para obrigar você a tomar vacina, vai começar a se espalhar no Rio de Janeiro e isso vai. Lá no São Francisco, como eu falei para vocês, constantes reuniões que se desdobravam para pancadaria. Pancadaria que, segundo alguns historiadores, vai envolver a morte de milhares de pessoas, outros vão falar em centenas, mas sem querer ser muito específico, não importa se foram milhares ou se foram centenas, o que importa é que essa revolta mobilizou a cidade toda. Postes derrubados, capoeiristas nas ruas, pessoas das mais diferentes classes envolvidas nessa revolta. Todos os relatos de época vão tocar muito nessa ferida. São pessoas das mais diferentes intelectualidades, classes econômicas, moralidades, ou seja, tem gente que nunca pensou em fazer arruaça e estava fazendo arruaça, estava ajudando a derrubar a bonde,
estava ajudando a quebrar calçada, pegando paralelepípedo e tacando na polícia, pedaço de madeira, e a polícia, junto com o exército, junto com a marinha, reprimindo com muita força e força até excessiva. Ou seja, Rio de Janeiro virou um pandemônio durante uma semana. Destruição total, e até aliviar toda essa tensão demorou um pouco. O alívio a essa tensão vem com a clara não obrigatoriedade da vacina, ou seja, o próprio Oswaldo Cruz, ainda como diretor ali de saúde pública do Rio de Janeiro, ele vai definir que, na verdade, a vacina não vai ser mais obrigatória. A vacina, pelo projeto de lei, seria obrigatória e você pagaria uma multa ou poderia ser também despedido do seu emprego se não tomasse essa vacina. Agora, ele fala que não é obrigatória tão ferozmente dessa forma, mas você, por exemplo, para casar, para assumir determinado cargo público, muito parecido com o que é hoje, você também tinha que ter ali a sua vacina estabelecida. Para viajar, para se estabelecer em hotéis, tem que ter a vacinação feita. Ou seja, não tem mais aquele laço armado atrás de você, né? Que vai o quê? Que vai te forçar a tomar aquela vacina. Toma, toma, toma. E outra coisa, era do recém-nascido ao mais idoso. Não tinha faixa etária, todo mundo tinha que tomar. Na primeira vista, isso foi extremamente mal visto, mal percebido. Foi um problema grande, virou revolta. Foi o estopim, na verdade. Eu gosto de dizer que a revolta da vacina foi o estopim. A vacinação foi um estopim para a revolta da vacina. Porque o clima de satisfação no Rio já está, como eu falei, desde a reforma urbana, também problemas econômicos. A grande questão é o seguinte: num primeiro momento, isso aqui é muito mal visto, mas logo em seguida se percebe que é essa vacinação contra a varíola que vai ajudar o Rio de Janeiro a acabar com a epidemia de varíola nos anos seguintes. A gente ainda tem um foco alto em 1908, o governo do Pereira Passos, junto com Rodrigues Alves, Pereira Passos nomeado como prefeito do Distrito Federal pelo Rodrigues Alves, vai de 1902 a 1906. Então, quando ele sai do poder, o Oswaldo Cruz ainda continua sendo diretor do Serviço de Saúde Pública, e a gente vai até 1908 com uma política muito feroz de combate às epidemias. A febre amarela consegue ser extirpada, assim como a peste bubônica. A varíola ainda dá uma oscilada muito grande, porque a época de inverno era muito dura para a circulação do vírus, o vírus era muito difícil de ser controlado, mas já a partir de 1909 a gente tem um controle bem bacana sobre a varíola e o Rio de Janeiro já não passa a sofrer mais tanto com esses problemas. E aí a revolta acaba já rapidamente, ali no fim, ainda em novembro de 1904, e nos anos seguintes a gente vai ver uma série de políticas propostas pelo Rodrigues Alves e pelo governante seguinte, que vai ser o Afonso Pena, para punir todos esses revoltosos. Ou seja, vai ter gente presa, gente que vai acabar sendo morta em meio às revoltas, gente que vai ser exilada no Acre, por exemplo, vai ter gente que vai acabar morando em navios até a anistia vir. É o caso, por exemplo, do Lauro Sodré, que era um militar, vai ficar em navio lá esperando a anistia. A gente tem uma grande parte de militares que são expulsos da carreira militar, logo, anos depois, eles conseguem anistia e voltam aos seus cargos, Ou seja, é uma revolta que tem muito impacto. É uma revolta que começa, claro, por um problema de insatisfação, e isso é essencial para a sua prova, em relação ao bota abaixo, a toda essa estrutura de reformista no Rio de Janeiro, e vai se desdobrar, com certeza, a partir o estopim é a vacinação obrigatória para o controle da varíola. No final de tudo suave, tudo tranquilo, o Rio de Janeiro já respira novos ares. Em 1908, tem uma exposição em comemoração aos 100 anos da abertura dos Portos das Nações Amigas, do presidente Afonso Pena, e aí cria-se a grande e maravilhosa expressão cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro deixa de ser, aos poucos, uma cidade do caos, uma cidade conhecida como túmulo dos imigrantes, túmulo dos estrangeiros, e passa a ser uma cidade maravilhosa. Claro que tudo isso é uma construção, os problemas não acabam de uma hora para outra. A gente não pode esquecer da galera mais pobre que foi afastada do centro, não foi permitida a eles uma vivência ali nos seus locais de origem, e tudo isso acabou construindo parte essencial do que é o Rio de Janeiro hoje. Beleza, galera?
Não se esqueçam de tudo isso. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo no Instagram, no Facebook, uma página também que a gente está construindo chamada Alicerce da História. Deixar aí seu comentário, é muito importante que você curta, tá? Compartilhe aqui com a gente todas as suas ideias e mensagens. Não esqueça, a gente está fazendo eu estou dando um brinde para a galera aqui do nosso canal. Você me manda um e-mail, alicercedahistoria@gmail.com, e eu vou te enviar 30 questões baseadas em concursos militares e provas de vestibular, todas inéditas, feitas por mim, para que você, com gabarito, para que você possa estudar. Aniversário de 1 ano do canal, ajuda a gente a continuar crescendo, tá bom? Grande abraço a todos, tamo junto, fui!